agora, né? Essa gravação bem aqui. Então tá. Esse aqui foi o texto que nós usamos no início do ano, antes de sair essa pandemia doida. Então foi aquele texto que vocês se lembram a respeito daquela moça, atriz que faz a Hermione do filme Harry Potter, a Emma Watson, em que na data do dia 20 de setembro de 2014 ela escreveu isso aqui, ela falou em público essa fala dela que ficou com esse título de Gender Equality is your issue too, que a igualdade de gênero é o seu problema também. E aí eu já botei até o logo aqui das Nações Unidas, porque isso tudo aqui foi graças ao fato dela ser membro das Nações Unidas. Só que no caso aqui, UN Women, é a vertente das Nações Unidas voltado para as defesas dos direitos das mulheres. Então ela é uma embaixatriz aqui, ó. Fala, Speech by UN Women Goodwill Ambassador Emma Watson. É a fala, a palestra, pela embaixatriz da boa vontade das mulheres da União das Nações Unidas, Emma Watson, e aqui está. At a special event, num evento especial, que é para a campanha He for She, que no caso aqui é for the He for She campaign. United Nations Headquarters, que seria o quartel-general das Nações Unidas, Nova York, 20 de setembro de 2014, e aí começa a fala dela. Today we are launching a campaign called He for She. Literalmente é hoje nós estamos lançando uma campanha chamada He for She, é ele para ela. I'm reaching out to you because I need your help. Então nesse caso seria eu estou alcançando, I'm reaching. Só que aqui a expressão é reach out, que seria no caso um alcançar que sai para fora, que estende mais ainda, que vai mais além. Mas vamos deixar da maneira simples, eu estou alcançando você. A preposição to, ela exige que seja para alguma coisa, então para você, to you. Because I need your help, porque eu preciso da sua ajuda. We want to end gender inequality. Nós queremos terminar com a desigualdade de gênero. No caso, nós aqui se referindo aos membros da UN Women, e ela faz parte, né? Nesse caso da União Europeia. Nós queremos terminar com a desigualdade de gênero. And to do that, we need everyone to be involved. E para fazer isso, nós precisamos de todo mundo para estarem envolvidos. Essa expressão that aqui, que muitos sabem que significa aquilo, aquele ou aquela. Nesse caso, de tanto ser comum na língua inglesa, that acaba muitas vezes sendo usado com o sentido de isso, que é no caso aqui. E para fazer isso, nós precisamos de todo mundo para estarem envolvidos. Aí, claro, com esse símbolo bem que indica que teve mais coisa que ela falou, ela escreveu e falou na plateia. Porém, foi omitido aqui para caber no texto do livro. E aí, continuando dessa parte. I am. Desculpe, o computador tem que ajudar. I am from Britain. Eu sou da Grã-Bretanha. A expressão certa seria Great Britain, que é isso que é Grã-Bretanha. Mas a expressão Great Britain é tão comum lá para eles que basta dizer Britain, já sabe que se trata da Grã-Bretanha em si. Ou então Reino Unido, que é formado por 4 países, que seria a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Mas é a Inglaterra, com a capital em Londres, é que encabeça esses quatro países. Então, se você for da Escócia, por exemplo, você é um britânico. Mas se você for da Inglaterra, você também é um britânico. É assim que é. E é o caso dela. Eu não sei de que parte da Inglaterra ela é, porém ela se trata como se fosse desse grupão todo. Eu sou da Grã-Bretanha. I'm from Britain. And I think it is right that, as a woman, e eu penso, no caso eu acho, tenho opinião, que é correto, it is right, né? Isso é correto, que aqui o that está com sentido de pronome relativo que une uma parte da frase com a outra. Que, como uma mulher, I'm paid the same as my male counterparts. Então, nesse caso, eu sou paga no caso, a mesma maneira, como os meus antagônicos masculinos. A expressão counterpart,
que eu acredito que a palavra antagônico seria a tradução mais próxima possível. Counterpart seria o seguinte: é quando existe duas coisas em que elas são diferentes, porém elas têm o mesmo nível de igualdade. É como se fosse, no caso, comparando Brasil e Portugal. Os dois países são diferentes, porque um está na América do Sul e o outro está lá na Europa. Porém, os dois têm a mesma origem linguística e os dois têm a mesma cultura, os dois, de qualquer forma, têm muitas semelhanças, por mais que estejam em locais geográficos diferentes. É como os Estados Unidos e a no caso, a Inglaterra também. Cada um deles são seus counterparts de um de outro. Um outro exemplo seria na época da União Soviética e os Estados Unidos. Enquanto que um era capitalista e outro socialista, as duas eram as grandes maiores potências do mundo. Então seria uma a counterpart de outra, mas em questão política. Então aqui no caso é homem e mulher que são os antagônicos, são os counterparts. E eu sou paga da mesma maneira que os meus antagônicos masculinos. Aí a fala dela continua e continua por aqui também. I think it is right that women. Vocês estão percebendo que essa expressão, I think it's right that, ela se repete, né? Isso que é comum em textos formais, é que tem partes das frases, tem expressões que elas se repetem. Então, nesse caso, I think it's right that. Eu penso que é correto que mulheres estejam envolvidas. Women be involved. On my behalf, nas minhas, no caso, representando a mim, em meu nome. On my behalf é uma expressão fixa que significa representando alguém, mas no caso aqui representando a mim, né, em meu nome. In the policies and decision making of my country. Então, nesse caso, nas políticas. Não política como política partidária, aqui política como ideias que geram mudanças ou que governam alguma coisa ou alguma ideia. Então, é nas políticas, in the policies. And decision making, que seria realização de decisão. Mas a gente traduz como tomada de decisão do meu país. I think it's right that, novamente a expressão. Eu penso que é correto que, socially, I am afforded the same respect. Socialmente, novamente, a palavra social é que nem nosso português social. Com o sufixo li, fica socialmente. O advérbio de maneira, quer dizer, de maneira social. Eu sou paga, I am afforded. A expressão I am afforded significa que eu tenho dinheiro para comprar algo. É isso que literalmente significa. Porém, essa expressão tem se estendido para outras situações, como nesses seriados americanos, em que o personagem está numa situação de quase a enfrentar o inimigo principal, e nesse caso ele não pode perder, porque se ele perder, o mundo será tomado, será invadido, e aí o mal vai prevalecer, aquela coisa toda. Então a expressão que eles usam sempre é I can't afford to lose. Eu não posso, no caso, eu não posso deixar que eu não posso perder, seria no caso isso. Só que é uma expressão que aumenta mais ainda o nível da ideia, dizendo que não pode perder nada, não pode perder de forma alguma. Aqui no caso, I'm afforded, eu sou paga, eu sou dada de todas as maneiras, de uma maneira bem extensa. The same respect, o mesmo respeito. As men, como os homens. No caso, a expressão as sempre significa como, com intenção de comparação. Men, aqui seria homens, que é o plural de man, que seria homem. Com o a é o singular, no é o plural. Mesma coisa acontece aqui na palavra woman, que é o singular, que é mulher, e women, que seria plural, mulheres. But sadly, I can say that. Mas, de maneira tristemente, eu posso dizer que there is no one country in the world. A expressão there is significa existe, só que como tem um no, então é não existe. Um país no mundo. Então não existe nenhum país do mundo where all women, onde todas as mulheres, can expect, podem esperar, to receive these rights, receber esses direitos. No country in the world, nenhum país no mundo, can yet say, pode ainda dizer. Essa expressão yet
ela significa ainda, mas só nesse sentido, quando a frase é negativa, que vocês estão vendo no. Então, quando tem no e vocês querem dizer ainda, no caso ainda não, tem que ser not yet. Aqui é no yet, mas tudo bem. No country in the world can yet say. Nenhum país do mundo pode ainda dizer. They have achieved gender equality. Que eles têm atingido, têm alcançado a igualdade de gênero. Men, homens, né? Men, I would like to take this opportunity. Eu gostaria. Essa expressão aqui nós já vimos no ano passado. Então, eu gostaria. I would like to take this opportunity. Lembre-se que sempre quando eu tiver a expressão would like, e aí depois aparecer um outro verbo, sempre vai ter esse to aqui no meio. É uma coisa que nós vimos no ano passado. Então, ele é obrigatório. 100% sempre está lá para conectar o próximo verbo, que é o verbo tomar, pegar. Então, eu gostaria de tomar esta oportunidade para estender. To extend. I'd like to take this opportunity to extend. Your formal invitation. É o seu convite formal. Gender equality is your issue too. No caso, a igualdade de gênero é o seu problema também. If we stop defining each other, se nós pararmos de definir um ao outro. Aqui acontece o seguinte, quando vocês viram agora há pouco no caso do I would like to take, tem o to para conectar com o próximo verbo. Na língua inglesa tem verbos em que, em vez de conectar usando to, você já... o segundo verbo ele fica com o sufixo ing. Aí não tem jeito, tem que memorizar certos verbos. Mas, de qualquer forma, o stop é um desses que são fáceis de lembrar. Então, toda vez que vocês verem a palavra stop, depois de ver um próximo verbo em seguida, esse próximo verbo tem que estar com ing no final. Então, se nós pararmos de definir um ao outro, if we stop defining each other by what we are not, pelo o que nós não somos, and start defining ourselves, e começar a definir a nós mesmos, então a nos definirmos. By what we are, pelo que nós somos. We can all be freer. Nós podemos ser mais livres. Aqui, nós podemos todos ser mais livres. A palavra free é isso aqui, significa livre. Quando você pôs o sufixo ER, significa mais, de comparação. É mais livre do que alguma outra coisa. No caso, mais livre do que agora. É nesse sentido que ela quer dizer. And this is what he for she is about. E é disso o que é, do que se trata a campanha he for she. A expressão what he for she is about. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui. What game. What game is about. What book is about. Qualquer palavra. Então, game você sabe que é jogo. Então, what game is about seria o que se trata o jogo. Então, what the book is about é do que se trata o livro. Então, essa expressão what alguma coisa is about significa do que se trata tal coisa. It is about freedom. Se trata de liberdade. Free, livre, freedom, liberdade. We have uniting movements. Nós temos um movimento de união. It is called He for She, é a campanha chamada de He for She. Eu estou convidando, I'm inviting you, estou convidando você. To step forward, para dar um passo à frente. Literalmente a palavra step é um verbo que significa dar um passo. E forward é na direção para frente. Então, dá um passo à frente. To be seen, to speak up. Para ser visto, para falar. To be seen literalmente significa para ser visto. Agora o to, speak up. A expressão speak, você sabe, significa falar. É só se lembrar da pergunta, do you speak English? Você fala inglês. Agora, speak up seria no caso quando você fala mais alto, um tom de voz mais alto, a ponto de que os outros vão poder ver você. Então, falar alto a ponto de se sobressair acima dos outros, por alguma razão. Então, isso que é to speak up. É falar acima, com um tom de voz acima. Então, to be seen, to speak up. Ser visto para falar mais alto. Para falar, para ser visto. To be the he for she. Para ser o ele para ela. And to ask yourself.
e para perguntar a você próprio. Então, para se perguntar. Se não eu, if not me, who? Quem? If not now, se não agora, quando? When? E aí ela termina com a expressão thank you, que seria obrigado, né? Então tá. Aqui a gente para aqui o vídeo, espero que a gente consiga